Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula aí do nosso curso, tá certo? Na aula anterior aí a gente falou um pouquinho dos minerais e hoje a gente vai começar iniciar aí o nosso estudo sobre as rochas, tá? Vamos aprender aqui o que é uma rocha, diferenciar rochas compostas de rochas simples. Vamos aprender a classificar rochas quanto à sua gênese, né, ou sua formação. Vão ser rochas ígneas, rochas metamórficas, rochas sedimentares. Vamos trabalhar também aí algumas classificações dentro desses de cada um tipo de rocha, né? Ou seja, dentro das rochas sedimentares nós temos outras classificações lá também. E vocês vão aprender isso aí também, tá certo? Então, o que é uma rocha? Rocha nada mais é do que um agregado de minerais, tá? Ou seja, quando a gente tem vários minerais, né, agregados, eles formam aqui uma rocha e não uma pedra, viu? Uma rocha, tá? Rochas podem ser simples, quando formadas apenas por um mineral, ou composta quando formadas por mais de um mineral. Então, quando nós temos minerais que são iguais, né? Por exemplo, o mineral de quartzo, todos eles ali aglomerados, eles formam uma rocha, só que essa rocha é simples. Por quê? Porque só tem um tipo de mineral, tá? Você vai pegar a rocha, vai olhar e só tem quartzo nessa rocha. Então, é uma rocha simples, tá? Agora, ela pode ser composta quando ela é formada por mais de um mineral, tá? Então, quando tem a presença de mais minerais, ela é uma rocha composta, tá? Tem um exemplo aqui para vocês, ó. A gente tem duas rochas aqui. Esse aqui são os quartzitos, tá? O quartzito ele é composto de um mineral chamado de quartzo, tá? Dessa maneira, como ele é composto, é formado apenas de um mineral, apenas de um tipo de mineral, né? Ele é classificado como uma rocha simples, né? Por que rocha simples? Porque ele é composto apenas de um tipo de mineral. Diferentemente, por exemplo, do granito, né? O granito é formado por 3 tipos diferentes de minerais, né? Além do quartzo que a gente viu aqui, ele possui também o que? Feldspato e mica. Então quer dizer o que? Ele é formado por 3 minerais e desta forma, então, ele é uma rocha composta, certo? Rocha simples, quando é um mineral só, e rocha composta quando ele tem mais de um mineral na sua composição, tá? As rochas podem ainda ser classificadas de acordo com a sua gênese, né? O que é gênese? Gênese é como ela se formou, né? Então, dependendo de como ela se formou, a gente tem 3 grandes grupos aí de classificação, que são as rochas magmáticas. Nós temos um outro grupo que é chamado de rocha metamórfica e um outro grupo que é chamado de rochas sedimentares, tá certo? E que a partir de agora a gente vai estudar elas separadamente, tá certo? Nesta aula a gente vai focar nas rochas magmáticas ou rochas ígneas e nas outras aulas em sequência a gente vai tratar das rochas metamórficas e em uma outra aula rochas sedimentares, tá certo? Então até aqui, rocha, um conjunto, um agregado de minerais, tá? Dependendo da quantidade de minerais diferentes presentes nessa rocha, elas podem ser simples ou elas podem ser compostas, tá? Outro tipo de classificação das rochas, então, é quanto à sua formação, que aí elas podem ser magmática, metamórfica ou sedimentar, ok? E a primeira que a gente vai ver aqui são as rochas magmáticas ou ígneas. Tem algumas literaturas, livros que vão falar as rochas ígneas, beleza. Outros, rochas magmáticas. Se trata da mesma classificação de rochas, tá? Então ela tem dois nomes, né? Podemos dizer dessa maneira. Então, rocha magmática ou rochas ígneas, tá? E como que elas se formam? Então, elas resultam da solidificação do magma no interior ou na superfície da Terra, certo?
o que é o magma? A gente tem lá, por exemplo, um vulcão, não tem? Sabem o que é um vulcão, né? Então, se nós representar um vulcão aqui, a gente vai ter lá no vulcão uma câmara, né? Que a gente tem o que lá dentro? Chamada de câmara magmática, a gente vai ter o magma, né? Que é algo muito quente, né? Que dá para quase dizer que são rochas, tudo no seu estado líquido, né? Então, altas temperaturas, né? Altas temperaturas. E o que vai acontecer em um vulcão? No momento em que há uma diferença de pressão, esse magma ele vai ser expelido, então, para a superfície, né? Ou seja, ele está aqui na câmara magmática e ele vai ser expelido, então, para fora. Quando esse magma sai para fora aqui, né, para a superfície terrestre, ele acaba recebendo outro nome, né, que a gente conhece por lava, né? Então, magma e lava, ok? Saiu daqui, o que vai acontecer aqui? Altas temperaturas, vamos dizer que aqui está 3.000 graus Celsius. Saiu aqui para fora, o ambiente está a 25 graus Celsius. O que vai acontecer? Ele vai resfriar e vai solidificar, né? Esse magma saiu, baixou a temperatura, solidificou aqui, formou o que aqui? Rocha magmática, ok? Rocha magmática. Então, é a rocha que foi formada a partir do magma do vulcão, né? Ou seja, daquele magma que foi expelido, tá? Das câmaras magmáticas para a superfície terrestre. Isso são as rochas magmáticas, tá? E pode acontecer o quê? Dela se solidificar ou baixar a temperatura fora ou no interior ainda, certo? Ou no interior da crosta terrestre. Ou seja, pode ser que aqui houve aí um escape aqui de magma, né, entre as rochas que já estavam existentes, e ele pode resfriar mais devagarinho aqui, né? Então a gente pode ter esse resfriamento acontecendo no lado de fora de um vulcão, por exemplo, ou no interior ainda dele, tá? Então a gente tem esses dois tipos de resfriamento, tá? Então resultam da solidificação do magma, desse endurecimento do magma, para falar em outras palavras, né? E esse resfriamento pode ocorrer no interior ainda, ou seja, quando eu falo interior, é antes de sair para a superfície, tá? Então, no interior ou na superfície da crosta terrestre, tá bom? Aqui a gente tem alguns exemplos dessas rochas magmáticas, né? Tem algumas aqui que talvez não seja do conhecimento de vocês aí, né? Mas alguns são muito conhecidos. E aqui tem dois que são muito conhecidos, que é esse aqui, que é o granito, né? Eu acredito que poucas pessoas ainda não tiveram ou não conhecem um granito pessoalmente, né? O granito aí o pessoal usa para fazer, por exemplo, a tampa de pia, de cozinha, né? Para fazer algum tipo de mesa, né? Alguns utilizam em cemitérios, enfim, né? Granito. E uma outra rocha magmática muito conhecida e difundida é essa aqui, ó, que é o basalto, né? O basalto é utilizado, por exemplo, em estradas de calçamento, que eles chamam, né? Para colocar em ruas, né? Muitas ruas que têm calçamento estão calçadas com basalto, né? Brita, né? Que é uma classificação de tamanho, né? Então nós temos também muitos que são feitos de basalto, certo? Então são as duas rochas magmáticas, né, muito conhecidas aí. Mas temos uma imensidão de rochas magmáticas aí, né? Nós temos o andesito, um pouquinho mais escuro, o riolito, o gabbro,
né, que também a gente vê muito em brita, né? Inclusive até eu tenho um aqui, ó, né, que eu peguei ali fora, né? Saí ali fora de casa, ali tem um lugar ali que a gente tem brita ali, né? E aí eu fiquei olhando aquela brita e me chamou muito a atenção, né? Falei, olha só, né? Encontrei eles ali. Então, também ele é muito... pode encontrar aí até no quintal da sua casa, aí, tá bom? As rochas magmáticas, elas podem ser de dois tipos. E aí entra isso aqui que eu falei para vocês, ó, do resfriamento ser na superfície externa ou interna da Terra, tá? Se ele for resfriado e formado fora, ele recebe um nome. Se ele for resfriado e se formou no interior ainda da crosta, ele recebe outro nome, tá? Então, eles podem ser classificados dessas duas maneiras. As rochas intrusivas ou plutônicas, rochas intrusivas, ou seja, rocha magmática intrusiva. É o que? Eles resultam do arrefecimento, ou seja, do esfriamento, né, do resfriamento e da solidificação do magma em profundidade. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Lá no interior, lá dentro, em profundidade. Tá? Ele vai resfriar e vai solidificar em profundidade. E um exemplo disso aí é o granito. O granito é uma rocha magmática, ó. É uma rocha magmática intrusiva. Ou também plutônica, né? Rocha magmática plutônica ou rocha magmática intrusiva é a mesma classificação, certo? A outra, não, aqui a gente tem alguns exemplos aqui então, né, dessas condições aí, ó. A gente tem o feldspato, que também tem essa condição de ser uma rocha magmática intrusiva, o diorito e o granito, que é o que a gente mais consegue ver aí no nosso dia a dia, né? Então, o granito é uma rocha magmática, sim, porém ela é intrusiva, ou seja, ela é formada em profundidade. Tá? A outra classificação que a gente tem aqui são as rochas extrusivas, ou seja, uma rocha extrusiva ela vai resultar do arrefecimento e solidificação do magma na superfície, ou seja, depois que ela é expelida lá na superfície, tá? Lá fora. Tá? E um exemplo que a gente tem é o basalto, tá? O basalto é aquela rocha que eu falei para vocês que é de calçamento, né? Uma rocha que eles utilizam aí para fazer estradas, fazer até alguns aí moem e fazem um certo tipo de brita também, tá? A gente tem exemplos aqui, o riolito, o andesito, o basalto, tá? As rochas intrusivas, aquelas que ocorrem lá no interior, né, lá em profundidade, ocorrem se o magma não for expelido através da erupção. E isso, né, acontecerá quando ele não sai do vulcão, por exemplo. Em outras palavras aqui. Tá? Quando ele não sai para fora do vulcão, ele não está sendo expelido, né? Então, as rochas intrusivas, elas vão ocorrer lá em profundidade. E esse arrefecimento, essa resfriação, ela é lenta, né? Ela é lenta, não é muito rápido como aqui na parte externa, né? Porque aqui, imagina, eu coloquei 25 graus. Aqui, vamos dizer que ainda está 600 graus aqui. Então, ele vai resfriar, mas vai ser um pouco mais demorado do que aqui. Aqui ele vai chegar a tantos graus e vai sofrer um resfriamento bem rápido. Tá? O magma vai penetrando entre as rochas, né? Ou seja, nas rochas chamadas encaixantes, né? Ou seja, em
rupturas que tem aqui entre as rochas, né? Existem espaços entre essas rochas, esse magma vem, ele vai subir, só que aqui tem uma rachadura, por exemplo, ele vai penetrar ali nessa rachadura e vai completar ela ali. Vai resfriar de uma maneira devagar, lenta, e vai formar uma rocha magmática intrusiva, tá? Uma característica dessas rochas é que os minerais ficam mais visíveis em relação às rochas extrusivas. E isso é fato, né? Se você pega, por exemplo, lá um basalto, né? Que eu tenho um pedacinho aqui. Se você tem um basalto, você não consegue ver ele brilhar muito, né? Você tem que mexer ele contra uma luz para você conseguir visualizar os minerais. Vocês estão vendo lá os minerais, ó, brilhando? Que legal, né? Aquele basalto de estrada é a mesma coisa. Aquele calçamento, se você olha para ele, ele não te chama atenção, né? É uma rocha opaca, né? Você não vê muito os minerais. Agora, uma rocha intrusiva, que é aquela que é formada no interior, e um exemplo é o granito, você consegue ver muito mais. Ele é muito mais brilhante, mais visualmente mais bonito em relação a um basalto, por exemplo, né? É mais interessante comercialmente em relação ao basalto, né? Então é uma diferença as rochas intrusivas. Como é que tá aqui, ó? Os minerais, eles são mais visíveis do que nas rochas extrusivas, né? Então elas se formam quando o magma for expelido, o arrefecimento é rápido e brusco. Geralmente os minerais estão menos visíveis em relação às rochas intrusivas. Então os minerais eles aparecem bem menos, né? Você tem que focar, mas você tem que ir virando contra uma fonte de luz aqui, para você ver lá alguns minerais, ó, estão vendo? Porém, nas outros tipos de rocha, que infelizmente eu não tenho aqui outra para a gente comparar, né? Os minerais eles estão mais visíveis, ou seja, a rocha mais brilhante, né? Tá certo? E vai acontecer mais ou menos aqui, ó, um esqueminha, né? Nós temos o vulcão, aqui ele está expelindo o magma, né? Então o magma vai subir. Estão vendo que tem espaços aqui, né? Entre essas rochas aqui, que a gente chama de rochas encaixantes, tá? São as rochas encaixantes essas aqui, ó. Ou seja, o magma vai vir, ele vai continuar subindo, mas ele também vai preencher esses espaços aqui. Nesses espaços aqui, ó, vai se formar o quê? As rochas intrusivas, tá? Então aqui é que vai se formar as rochas intrusivas, em profundidade, um arrefecimento, ou seja, um resfriamento lento, né? Já o magma vai subir, vai ser expelido aqui, ó, para a parte externa e vai formar aqui, ó, né, rochas aqui que vão ter um resfriamento bem rápido, né, que são chamadas então de rochas extrusivas. Então tá, rochas intrusivas e rochas extrusivas, ok? Dentro aí da classificação das rochas magmáticas, tá certo? Beleza? O que nós vimos aí na aula hoje então? Nós vimos que as rochas são um agregado de minerais, ou seja, vários minerais agregados formam as rochas, né? Dependendo da quantidade de minerais, nós temos rochas simples e rochas compostas, né? Também vimos que conforme a formação dessas rochas, elas também são classificadas. E aí a gente tem rochas magmáticas, a gente tem rochas metamórficas e a gente vai ter rochas sedimentares. Hoje a gente estudou as rochas magmáticas, ou também chamadas de rochas ígneas, né? Que são o resultado aí do arrefecimento do magma, ou seja, do resfriamento desse magma que está aqui, tá? Isso são, quando a rocha é formada a partir do magma, diretamente do resfriamento dele, é uma rocha ígnea, né? Ou uma rocha magmática, tá certo? E essas rochas magmáticas, dependendo de onde que elas
são formadas, se são formadas em profundidade ou na superfície, elas também podem ser classificadas. Quando elas são formadas na superfície, a gente chama de rochas extrusivas. Quando elas são formadas no interior, em profundidade, com um arrefecimento mais lento, a gente chama de rochas intrusivas, né? Uma diferença morfológica que a gente poderia tentar verificar a olho nu seria a visibilidade dos minerais. As rochas que são magmáticas intrusivas, os minerais ficam mais expostos, né? Você consegue vê-los com mais facilidade, né? Do que em relação às rochas extrusivas, que a gente vê eles, mas com mais dificuldade para vê-los, né? Você não vê eles muito facilmente, tá? Então elas têm menos brilho do que em relação a uma rocha intrusiva, tá certo? Beleza? Espero aí que vocês tenham entendido, então, o que é uma rocha e também os conceitos aí de rochas magmáticas, tá? Desejo a vocês aí bons estudos e a gente se encontra na nossa próxima aula.